Irmãos e irmãs, vamos lá para o nosso texto, Palavra de Deus, Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Vou fazer a leitura do verso 13 ao verso 23. E hoje nós vamos falar a respeito dos versos 18 ao 23. Então diz-nos assim a palavra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, uma vez mais falamos contigo, pedindo a tua graça para que nesse tempo de estudo da tua palavra, no poder do teu Santo Espírito, iluminados, portanto, os olhos do nosso entendimento, possamos compreender e, encorajados pelo Senhor, cumprir, obedecer a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, do verso 13 ao verso 20, praticamente nós temos aqui registrado nas Escrituras a mais completa, a mais profunda descrição, definição de quem é o Senhor Jesus, de quem é o nosso Deus, do que Ele fez e do que Ele faz. Tanto que este texto, na igreja primitiva, ele serviu até mesmo de cântico, para louvar o nome do nosso Deus, através das Escrituras, de uma maneira completa, plena, perfeita. Esse texto era também usado para este fim. Nós temos aqui então Paulo trazendo este destaque, não é? A Cristo, a sua pessoa, a sua obra, visto que era o que estava acontecendo na igreja em Colossos, um ataque à pessoa de Cristo, ou se colocando a necessidade de algo mais, algo além de Cristo. E Paulo então coloca estas palavras, mostrando, definindo o Deus que é incomparável, o Deus que é suficiente, o Deus que é supremo, soberano sobre todas as coisas. Paulo então registra, declara e ensina e relembra àqueles crentes sobre esse aspecto da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, como para nós também. Devemos sempre olhar para a palavra de Deus, em um texto como este, e ver a suficiência do Deus a quem servimos, do Cristo que nos resgatou do império das trevas e que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos fez isso através do Senhor Jesus Cristo. Então, nos versos 13 e 14, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa redenção. Sem Cristo não há salvação, não há perdão. Sem Cristo nós continuamos escravos do pecado. Dos versos 15 ao 17, Paulo afirma que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor também da criação. Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Ele é soberano sobre tudo o que foi criado, pois tudo o que foi criado a partir dele. E não só a partir dele, como também para ele.
Portanto, nós, criaturas de Deus Pai, fomos criados para Ele, para a glória dEle. E como Ele é o Senhor Supremo, Ele é o dono, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Nada foge ao domínio do nosso Deus. Estamos, portanto, e devemos estar descansados diante e na presença do nosso Deus, em Cristo Jesus, cuidados, consolados, dirigidos, encorajados, fortalecidos pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Agora, nesses versos que vamos adiante, dos versos 18 ao 20, primeiramente, o apóstolo Paulo declara que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Ele não é somente o Senhor sobre toda a criação, mas Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do seu povo. Nós somos a família de Deus, somos o corpo de Cristo. A Bíblia nos fala que somos a lavoura de Deus, não é mesmo? Fala que somos a edificação de Deus, a casa de Deus. Ele é o Senhor da igreja. Ele começa então no versículo 18 da seguinte maneira: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Como Senhor, Ele é a cabeça do corpo. Paulo usa essa metáfora do corpo humano em outros lugares, não é? Usa lá, falando aos coríntios também. E ele então descreve, usando essa metáfora, a igreja, que é o corpo de Cristo, aonde o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Sendo a cabeça, Ele é aquele que comanda, que controla todas as coisas, que dá a vida e que sustenta o seu próprio corpo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 15, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, nós, os cristãos, devemos estar totalmente rendidos a Cristo e obedientes à vontade dele, de Cristo. Devemos estar sujeitos ao poder controlador desse Cristo, e ainda mais, sermos semelhantes a Ele em todas as áreas da nossa vida, pois não é possível haver uma cabeça separada do corpo, uma cabeça que não tem comando, que não comanda nada em ninguém, como um corpo que não é comandado. Somos de Cristo, devemos viver a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi para isso que Cristo se entregou, foi para isso que Ele nos redimiu, que Ele nos libertou, foi para isso que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso em nosso favor por Cristo, para que nós vivêssemos em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É para isso que fomos chamados, é para isso que fomos criados. Queridos, dado essa figura da igreja em que Cristo é a cabeça, o termo cabeça aqui é usado de fato nesse sentido, de líder, de autoridade. Portanto, queridos, se nós somos a igreja de Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, e creio que somos, então temos um cabeça, temos um líder, temos uma autoridade sobre nós, a quem nós devemos respeito, reverência, amor, obediência, a quem devemos a nossa própria vida. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Somos a igreja de Cristo? Somos o seu corpo? Estamos sendo liderados então? Nos deixamos liderar, vamos dizer assim? Estamos caminhando com Cristo? De fato vivemos a sua vida? Será que dizemos como Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Não apenas habita em mim,
não apenas está num cantinho reservado, num quartinho da casa de Deus, que sou eu, que somos nós, mas Cristo vive de uma maneira plena, completa, total, liderando as nossas vidas, as nossas decisões. Nós assim cremos, nós assim vivemos. No verso 19, o apóstolo vai dizer assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele residisse toda a plenitude. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para entre todas as coisas ter a primazia. Portanto, ele é o primeiro, ele deve ser o líder, ele tem toda a autoridade, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Cristo tem toda a plenitude, ele tem toda a autoridade, como também tem toda a plenitude. O texto vai dizer para nós aqui, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que isso significa? Significa, queridos, que na economia de Deus, falando aqui da Trindade, Deus Pai se agradou em conceder ao seu Filho Jesus toda a plenitude. E é interessante que a palavra aprouve aqui é a mesma palavra usada por Deus quando do batismo de Jesus, registrado lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Ouviu-se uma voz do céu que dizia, lembram-se desse texto? Lembram-se dessa ocasião? A voz de Deus assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. É a mesma palavra, o comprazo aqui, do que aprouve está aqui em Colossenses. Ou seja, quer dizer que Deus estava satisfeito, Deus tinha prazer. E no caso de Colossenses, Deus teve prazer em conceder a plenitude, toda a plenitude, todos os seus atributos a Cristo, o seu Filho. Significa, portanto, queridos, que Jesus Cristo, homem, sendo plenamente Deus, como de fato Ele é, tem todos os poderes e atributos divinos, sem exceção. Jesus Cristo, homem, é Jesus Cristo, Deus também. Tudo que nós pensarmos, tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos a respeito de Deus, de quem Deus é, de todos os seus atributos, sua perfeição, santidade, onipotência, onisciência, onipresença, tudo que nós temos e conhecemos a respeito dos atributos de Deus, Jesus Cristo possui. Jesus Cristo é Deus. Capítulo 2 aqui de Colossenses, no versículo 9. Olha o que o apóstolo confirma aqui, registra. Ele diz: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus. E olha que interessante o que João fala no seu evangelho, lá no capítulo 1 de João, nos versos 14 ao 16. Ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito aqui significa com a mesma essência do Pai, pleno, completo como o Pai. Seguindo na leitura, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha que interessante. Como é que nós podemos ser abençoados? Como é que nós podemos ser agraciados pelo próprio Deus, pelo nosso Deus? Como? Através de Cristo, de Jesus Cristo, homem, pessoa humana. Isso é formidável, isto é incrível, isto é maravilhoso. Somos abençoados por Deus por causa de Cristo. Jesus, então, sendo Deus, ele tem a mesma glória que a do Pai. Eles são, essencialmente, da mesma natureza, da mesma essência. Deus, o nosso Pai,
concedeu esse poder e autoridade ao seu Filho por vontade própria. E Deus fez isso com alegria, fez com prazer. Que coisa maravilhosa. É por isso que Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Lembram-se do texto de Mateus, capítulo 28, verso 18? Você se lembra desse texto? Muito usado aí para as missões. Podemos dar uma olhadinha nele lá, só para relembrarmos? Mateus capítulo 28, o verso 18. É por isso que Jesus pôde dizer isso. Ele diz assim, Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, falou isso para os seus discípulos que estavam com ele ali: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pois ele recebeu essa autoridade, todo o poder do próprio Pai. Ele é a cabeça, ele tem a autoridade, ele tem a capacitação para nos liderar. Ele tem toda a plenitude para ocupar essa posição de cabeça da igreja, ser a nossa cabeça, ser aquele que nos dirige, que nos guia. Nós não podemos, de forma alguma, mais andarmos com as nossas próprias pernas, andarmos com o nosso próprio entendimento. Não podemos, não devemos. Se somos corpo de Cristo, temos uma cabeça. É Cristo. Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele nos conduz. O versículo 20: Ele tendo toda a primazia, Ele tendo todo o poder e toda a autoridade, Deus com prazer fez isso, com alegria entregou isso a Cristo. Diz no versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Olha que algo profundo, maravilhoso, perfeito. Ele é o Senhor da igreja e tem todo o poder, toda a capacitação, toda a autoridade para fazer a paz. O homem pecador, o ser humano pecador, está longe de Deus, está longe da presença de Deus. Deus deu a Cristo o poder, a capacidade para fazer a paz entre o homem e Deus. Não há paz sem Jesus Cristo. Não há paz com Deus e não há paz com os outros, com quem quer que seja, sem Cristo Jesus. Ele é quem faz a paz. É interessante olharmos o texto, porque vai nos dizer assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui ele está falando de uma paz geral, uma paz sobre todas as coisas. Lembram-se que Paulo vai dizer que até mesmo a natureza geme, aguardando a manifestação de Cristo, a manifestação final de Cristo. Até mesmo a natureza, as coisas criadas. Mas em Cristo há restauração, em Cristo há paz, em Cristo haverá novo céu e nova terra, onde todas as coisas serão redimidas. Deus e aqueles a quem Ele salvou não são mais inimigos uns dos outros. Em Cristo há paz. Há a possibilidade de paz entre o Deus santo e o homem pecador, como também entre os homens. Romanos 5:1 nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é somente por meio, através, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para nós aqui, Paulo, na sua palavra, falando a respeito de Cristo, falando a respeito da nossa justificação, ou seja, quando ele começa a falar em Romanos 5, não é? Justificados, pois, o que é a justificação?
A justificação, ou a nossa justificação, é uma declaração legal feita por Deus, única e exclusivamente com resultados permanentes. A justificação é feita uma vez só, permanente, eternamente. Nós não vamos sendo justificados, nós somos justificados, nós somos declarados justos diante de Deus. Nós, os pecadores, nós, os que cremos em Cristo, os que cremos na sua pessoa e na sua obra, somos declarados diante de Deus, por causa da justiça de Cristo, somos nós declarados justos diante de Deus. Por isso podemos ter paz com Deus. E essa paz, queridos, com Deus feita por Cristo Jesus, não é algo apenas com uma sensação interior, alguma coisa muito subjetiva, algum tempo ou momento de calma, de serenidade. Hoje eu estou em paz, ou hoje eu estou com paz. Não, mas a paz com Deus, ela é de fato uma realidade, ela é objetiva, ela também é externada. Deus se declarou, por conta do pecado do ser humano, Deus se declarou em guerra com esse ser humano, por causa da rebeldia dele, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia contra Deus, contra a desobediência das suas leis. Porém, o primeiro resultado que a justificação faz é que a luta do pecador com Deus, contra Deus, terminou para sempre. O texto vai nos dizer: pois havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Cristo fez a paz pelo sangue. Refere-se, queridos, aqui à obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que por meio do seu sangue derramado naquela cruz nos purifica de todo o pecado, nos traz a paz com Deus, nos devolve a amizade com Deus. É por isso que no versículo 13 Deus declara isso. Ele nos libertou, Paulo declara em relação a Deus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos devolveu a paz. Estávamos em guerra contra Deus, éramos rebeldes contra Deus, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. É dessa maneira que a nossa inimizade com Deus tem um fim. A Bíblia vai se referir a isso como reconciliação, como o seu povo reconciliado com Deus. Obra de Deus, ação de Deus, iniciativa de Deus. O homem não buscou e não buscará a Deus para eliminar essa inimizade, para desfazer essa inimizade. O homem não vai buscar a Deus, ele não deseja ir buscar a Deus, ele não vai de encontro a Deus. Se Deus não toma iniciativa, o homem não se mexe. Por quê? Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Morto não tem ação, morto não tem vontade, morto não se mexe, morto está inerte, morto está morto. Simplesmente isso. Se Deus não toma iniciativa, nada acontece. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, dos versos 18 ao 20, segundo aos Coríntios 5, 18 a 20, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas ele fez mais, segundo esse texto, e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo fez algo por nós, Cristo nos reconciliou consigo, Cristo eliminou a nossa inimizade com Deus, mas fez mais, nos deu um serviço, nos deu um trabalho, nos deu uma obra. Ele nos deu o ministério da reconciliação, levarmos as demais pessoas a desfrutarem dessa mesma paz com Deus que nós temos, que agora elas podem ter. Deu-nos o ministério da reconciliação. Continuando a leitura, em 2 Coríntios 5, 18 a 20, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos
embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que maravilha, não é? É muito melhor, muito mais alto, mais sublime esse serviço que recebemos de Deus. Muito melhor e muito maior do que sermos embaixadores do Brasil em Nova York. Não é maravilhoso? Ser embaixador de Cristo, do Brasil lá em Nova York? Seria uma maravilha, não é? O centro do mundo. Todo mundo quer ir para Nova York. Nem que seja para ir lá no Central Park, passear, enfim. Imagine poder ir a Nova York como embaixador do Brasil. Mas somos embaixadores de Cristo. Levar outros a conhecerem a paz, a terem a paz em Deus. Não há nada mais sublime do que isso. Mas é muito interessante nós olharmos o que Paulo escreve, então, tanto aos Colossenses quanto aos Coríntios. A única possibilidade de reconciliação e paz com Deus e paz entre os homens é que primeiramente haja, portanto, reconciliação com Deus. Irmãos e irmãs, não só na esfera mundial, como nas nossas questões pessoais, individuais, quando há entreveros, e o entreveiro aqui não é a boa comida que o Hernani fez para nós homens ontem. Teve um entreveiro lá, mas foi uma delícia o entreveiro. É o nome de uma comida. Mas enfim, voltando, as inimizades que temos uns com os outros, as dificuldades que nós temos de relacionamento uns com os outros, elas só poderão ser devidamente sanadas, verdadeiramente extirpadas, eliminadas, se, em primeiro lugar, houver reconciliamento ou reconciliação com Deus. Se nós não temos paz com Deus, nós não teremos paz com o nosso interlocutor, com aquele com quem temos alguma dificuldade. Os países estarão em guerra e continuarão em guerra, porque enquanto uma nação, outra nação, não tiver paz com Deus, o máximo que pode acontecer é vir um líder de uma outra nação neutra e estabelecer a paz ali por alguns instantes, por alguns meses, por alguns anos talvez. Vão restabelecer a paz, talvez alguma intriga possa ser eliminada por um tempo, mas paz verdadeira, ela só existe se houver paz primeiramente com Deus. E a paz com Deus só é restabelecida, só é obtida, só é possível em Cristo Jesus. Ninguém tem paz com Deus à parte de Jesus Cristo. Ninguém conhece a Deus fora de Jesus Cristo. Ninguém ora e conversa com Deus, tem relacionamento com Deus à parte de Cristo, porque está em inimizade com Deus. Deus não ouve, não é o que a palavra de Deus nos diz? Que o pecado causa separação entre nós e Deus, para que não nos ouça. E Deus só ouve por intermédio de Jesus Cristo. Deus só nos vê, nos considera por meio de Jesus Cristo. Sem Cristo, não há paz com Deus, não há relacionamento com Deus. Portanto, a única possibilidade de haver reconciliação e paz entre os homens é que primeiramente haja reconciliação com Deus. Paulo fala nesse texto então de Colossenses: reconciliar-se consigo todas as coisas. Reconciliar significa mudar, trocar. Paulo quer dizer que Deus mesmo, através do sangue de Cristo derramado na cruz até a morte, é quem muda o relacionamento do pecador para com Deus. Nós somos reconciliados com Deus quando Ele mesmo nos restaura a um relacionamento justo com Ele mesmo, por meio de Jesus Cristo. E esta reconciliação aqui também ensina que no fim dos tempos, tudo e todos se submeterão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo, escrevendo aos Filipenses, do capítulo 2, os versos 9 ao 11,
diz-nos assim: pelo que também Deus o exaltou a Cristo, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá esse momento em que todos irão dobrar o joelho diante do Rei de toda a glória. Quer justos, quer injustos, vão reconhecer a glória do nosso Deus. Mas o versículo 21, lá de Colossenses 1, nos diz assim: e a vós outros também, que outrora eres trevas. No versículo 20, ele fala dessa paz ou dessa reconciliação, ou melhor ainda, desta declaração que será feita por toda a terra de que Deus de fato é o Senhor em Cristo Jesus, e todos vão se dobrar então diante dele. Agora no versículo 21, Paulo está tratando de algo agora pessoal, individual, e falando mais diretamente aos crentes, a nós. Ele vai dizer assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo afirma aqui que nós éramos assim. Nós, os cristãos, nós hoje que congregamos, nós hoje que amamos a Deus, nós hoje que somos a igreja, o corpo de Cristo, nós hoje que somos salvos, que estamos, portanto, no reino do Filho do seu amor, fazemos parte, nós éramos estranhos e inimigos de Deus, por causa das nossas más obras. Nós éramos assim. Lembrar aqui, queridos, que obra maligna que Paulo fala aqui é tudo que consciente ou inconscientemente o ser humano faz sem considerar Deus e dar a ele a devida glória. Isso é obra maligna. Sua mente está corrompida. Ele não tem consciência da verdade de Deus. Portanto, a sua consciência, não dominada pelo Espírito, não o adverte com relação ao pecado e, consequentemente, não o impede de praticá-lo. Obra maligna, portanto, irmão e irmã, não é apenas quando eu mato alguém, roubo alguém, quando eu cometo algum tipo de pecado que é digno de prisão, digno de condenação pela justiça comum. Mas obra maligna, ou pecado, é tudo aquilo que eu faço ou que penso, e que, como resultado, não glorifico a Deus, desconsidero a Deus, elimino Deus do pensamento, de qualquer atitude, de qualquer glória. É pecado, pois se somos dele, se ele é a nossa cabeça, portanto, o corpo que somos nós, devemos obedecer e fazemos isso com alegria, com disposição, com amor, obedecer ao Senhor, dar glórias a ele. Portanto, obra maligna é tudo aquilo que é feito por qualquer um, e especialmente os não crentes, obviamente, os ímpios, pois não conhecem a Deus. Qualquer obra que é feita, e a glória vem para si. É aquele que diz: não preciso de Deus, não preciso de nada, eu tenho inteligência, eu tenho saúde, eu conduzo bem a minha casa, eu tenho as minhas amizades, eu vivo nesta terra, neste mundo, de uma maneira até mesmo honesta, sincera, até mesmo alegre. Eu me basto a mim mesmo. Eu não tenho necessidade de mais nada. Obra maligna. Não considera Deus. Não considera ser pelo menos criação de Deus. Não, a criação não é de Deus. Teve uma explosão aí no passado. Aconteceu. Células, matéria, enfim, formou-se. A física explica. Desconsidero Deus. Eu sou o suficiente, eu me basto. Obra maligna. O que Paulo vai dizer aqui é que nós éramos assim. Nós éramos estranhos a Deus, inimigos de Deus. Estranhos quer dizer afastados de Deus, separados de Deus.
Todos os seres humanos, antes de serem reconciliados com Deus, estavam totalmente afastados de Deus. Efésios capítulo 2, versos 12 e 13 nos dizem assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não é assim que vivem aqueles que estão longe de Deus? Não, quando a gente morrer, a gente acaba. Quando a gente morrer, a gente é aniquilado. Quando a gente morrer, a gente não vai para lugar nenhum. Depois da morte não existe mais nada. Sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Éramos estranhos, mas agora estamos próximos. Fomos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ele fala também que nós éramos inimigos. E o termo inimigo aqui pode ser traduzido também como malignos. É mais pesado, não é? Éramos malignos. Os incrédulos, queridos, odeiam a Deus e não se conformam com o santo padrão de Deus, porque eles amam, eles gostam, eles desejam praticar as suas obras ímpias. Eles estão longe de Deus, eles amam estar longe de Deus, eles querem continuar longe de Deus, eles desfrutam dessa distância de Deus, estão desfrutando dos seus próprios prazeres, são malignos, odeiam a Deus. Olha o que nos diz João no capítulo 3, os versos 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O que é aquele que pratica o mal? Nós já falamos a respeito disso. O que é praticar o mal? Já dissemos que não é apenas matar alguém, mas é fazer qualquer coisa que desconsidera Deus. É obra má, é obra maligna. Mas o verso 22, tem a bênção, tem a graça colocada para nós aqui. Olha o 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O pecador, o ímpio, o rebelde, o desobediente, ele não pode ficar nessa situação. Ele tem a possibilidade de ser restaurado, reconduzido, levado à presença de Deus. Agora, porém, vos reconciliou, ação de Deus no corpo da sua carne, através de Jesus Cristo. Vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Trata da morte substitutiva de Cristo na cruz, a morte vicária do nosso Senhor, que pagou o preço total pelo pecado de todos aqueles que creem, e portanto tornou a reconciliação com Deus possível e verdadeira. Todo aquele que é desobediente, rebelde, que se firma nas suas próprias convicções, no seu próprio entendimento, que se estriba em si mesmo, que é portanto um pecador, que desconsidera Deus, ele tem chance. A reconciliação está aberta. A porta da amizade com Deus está escancarada. Em Cristo Jesus há a possibilidade verdadeira de reconciliação com Deus. Romanos 5, os versos 9 e 10 nos dizem assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aquele que morre sem Cristo não acaba, não desaparece, não é aniquilado. Deus não deixa as coisas sem resolver. Aqueles que não têm Cristo, não estão em Cristo, não estão reconciliados com Cristo, sofrerão
a ira de Deus. É sério isso. Continuando a leitura de Romanos 5, versículo 9. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo levou sobre si toda a fúria da ira de Deus, em lugar do pecador que crer. Todo o peso da mão de Deus foi colocado sobre Jesus. Nós somos livrados por causa de Jesus. Jesus suportou toda a ira de Deus sobre si por causa do meu e do seu pecado, para nos reconciliar com Deus, para devolver a amizade com Deus, para desfrutarmos da alegria eterna, aqui e eterna, com o nosso Deus. Olha o que nos diz o texto. Agora, porém, no versículo 22 de Colossenses, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha o que ele diz: santos, separados do pecado, e postos à parte para Deus pela justiça de Cristo que nos é imputada. Isso é como resultado da união do cristão com Cristo na sua morte e ressurreição. Deus considera os cristãos tão santos quanto Cristo. Não é lindo isso? Não é profundo isso? Não é consolador, confortador isso? Sermos considerados santos tanto quanto Cristo. A palavra nos diz isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Ele o fez, Deus o fez, pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Nos declara justos, e no céu seremos santos, completamente, plenamente santos. Mas Ele faz mais, vai apresentar-nos a Deus inculpáveis. Inculpáveis quer dizer o quê? Sem culpa, claramente, simplesmente isso. Quer dizer acima de qualquer reprovação. Inculpável quer dizer sem mancha e sem defeito. Lembram-se de como era o sacrifício no Antigo Testamento? Como é que o pecador judeu, quando ia pedir perdão dos seus pecados, ele tinha que levar um cordeiro para o sacrifício, para o sacerdote? Como é que tinha que ser esse sacrifício? Como é que tinha que ser esse cordeiro? Sem mancha, sem defeito, apontando já para Cristo. Deus, o Senhor Jesus Cristo, sem pecado, morreu por nós, inculpável. Olha o que diz nos Números, capítulo 6, versículo 14. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica. É assim que nós somos apresentados por Cristo Jesus a Deus, sem defeito, sem mancha, sem pecado. Mas ele diz ainda mais: vai nos apresentar a Deus irrepreensíveis. Uma vida que não pode ser criticada por causa do pecado ou do mal. Não existe uma única acusação válida de mau procedimento que possa ser apresentada contra ele. Olha o que o salmista fala no Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus mesmo procura os seus. Deus mesmo faz os seus santos e irrepreensíveis. Mas, no versículo 23, já encerrando, o apóstolo Paulo coloca uma condicional. Para que tudo isso aconteça, para que tudo isso seja de fato verdade na vida de cada um de nós. Ele diz: se é que
permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, se é que permaneceis na fé. Todos, queridos, que foram reconciliados com Deus por Cristo, permanecerão em obediência e fé, pois foram feitos novas criaturas. O Senhor é o dono da criação, Ele nos faz novas criaturas. Agora esses que foram feitos novas criaturas, eles amam a Deus. Amamos a Deus? Eles odeiam o pecado. Odiamos o pecado? E por serem habitados pelo Espírito Santo, somos habitados? São fortalecidos na força do seu poder para permanecerem firmes e fiéis, pela graça do próprio Deus, que os capacita a perseverar. Por que perseveramos? A doutrina, a perseverança dos santos, vocês se lembram? Como é que podemos perseverar? Filipenses 2, versos 12 e 13 nos dizem assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele nos reconcilia com Deus. Somos reconciliados com Deus através de Cristo. Ele nos faz permanecer na fé. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, Ele nos capacita a permanecermos nele. Ele mesmo nos salva, Ele mesmo nos mantém salvos. E no final do texto do versículo 23, ele diz assim: e eu, Paulo, me tornei ministro. Eu, Paulo, me tornei servo desse evangelho. Eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo foi feito servo de Deus, servo de Cristo e do evangelho de Cristo. Paulo foi feito um mordomo, um despenseiro. Ele era um escravo, como um escravo que administrava a casa do seu Senhor. Assim todos nós, queridos, todos nós os cristãos, nós fomos feitos servos. E nós recebemos o ministério da reconciliação. Vamos aplicar isso para nós? Nesse texto, nós acabamos de ver que Deus, o nosso Pai, se agradou, através do poder do seu Filho, restaurar todas as coisas, mas também nos reconciliar com Ele, pela morte de Jesus Cristo. Nós vimos no verso 21, que você e eu estávamos alienados, separados, e éramos inimigos, malignos, hostis em relação a Deus. E essa é a condição de toda a criação sem Deus. A rebelião contra Deus reina nos corações dos homens. Você e eu, incluídos antes de conhecermos a Deus, éramos rebeldes por natureza, tanto quanto um Hitler, mesmo não tendo assassinado gente como Hitler assassinou. Rebeldes, malignos, somos rebeldes por natureza, ou éramos rebeldes por natureza. O Evangelho é a mensagem de que Cristo reconciliou-nos agora em seu corpo de carne por sua morte, a fim de nos apresentar a Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos e irmãs, com a morte de Cristo, Deus está criando agora uma nova raça de pessoas santas que abandonaram a sua inimizade com Deus, a sua hostilidade com Deus. Queridos, Deus almeja que nós, ou melhor, que Jesus não seja apenas ou meramente o primogênito de toda a criação, em virtude da sua autoridade e do seu poder, mas também a cabeça de uma nova criação, por causa do seu sacrifício de amor em favor dos seus. E este evangelho, ele está sendo pregado, como disse Paulo lá, e como está sendo pregado hoje, a toda a criação debaixo do céu. O evangelho, irmãos e irmãs, é para todos.
O Evangelho não é para um grupo especial de pessoas, ele é para todos, ele é para o judeu, ele é para o europeu, ele é para o escravo, para o livre. Ele é para ser pregado em todos os lugares, em todas as nações, em todos os povos, em todas as línguas, para todos que estão debaixo do céu. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16. E se o Evangelho não obtivesse vitórias no mundo, ele não seria o poder para salvar. E ele, portanto, não seria o Evangelho. Irmãos e irmãs, o Evangelho do Senhor Jesus, ele não é simplesmente uma proclamação de boas novas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para salvar. O Evangelho não vem apenas na palavra, mas o Evangelho vai no poder do Espírito Santo. É como nos diz Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 5. Ele foi pregar àqueles de Tessalônica, não somente em palavra, mas no poder do Espírito Santo. O Evangelho é o instrumento do chamado eficaz de Deus. Deus chama os pecadores, os ímpios, através do Evangelho. Segundo aos Tessalonicenses 2,14. Por isso podemos confiar nele, no Evangelho. É a manifestação do seu poder regenerador. O Evangelho restaura, regenera, dá nova vida aos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Podemos confiar nisso. Esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação. Foi para nós entregue esse ministério. O Evangelho, irmãos e irmãs, é a palavra de Deus. O Evangelho é a voz de Deus, é a voz do Senhor. Depois você pode ler na sua casa o Salmo de número 29. O Salmo de número 29, algumas palavras de Salmo diz assim: e nós sabemos que a voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor sacode o deserto. A voz do Senhor desnuda as florestas. E no seu templo todos gritam: glória ao Senhor. O Evangelho quebra o coração impenitente. O Evangelho quebra o coração duro do descrente. O Evangelho destrói fortalezas. O Evangelho, queridos, é a esperança para o mundo. E não há uma mensagem mais doce de esperança em todo mundo do que ouvir Deus anunciar que quando você se levanta de manhã, um miserável, deprimido, com sentimento de culpa, de afastamento de Deus, que é santo, você pode ir de noite para a cama com o coração calmo, sereno, tranquilo, sabendo que todo o pecado que você cometeu e sempre cometerá, que de todo pecado você é perdoado, que você está reconciliado com o Deus Todo-Poderoso por causa da morte de Jesus Cristo. Essa é a oferta gratuita do Evangelho. Queridos, com esse texto, com essas declarações do apóstolo Paulo, nós somos lembrados que nós fomos escolhidos pela graça de Deus. Que nós fomos chamados pela graça, que nós fomos e somos santificados pela graça, que nós somos sustentados na fé pela graça, que nós somos glorificados pela graça. E então hoje nós aprendemos que toda essa graça foi adquirida pelo sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Paulo é enfático no final desse texto, dessa graça, a graça para pecadores que eram estranhos e inimigos de Deus. Nós éramos assim. O Evangelho, queridos, portanto, é a boa notícia de que há esperança para os pecadores, o pior dos pecadores. Há esperança de perdão, há esperança de reconciliação, há esperança de santidade.
Há esperança para aquele seu querido que não conhece a Deus, que não ama a Deus, que não se dobrou ainda aos pés do Redentor, do Salvador, do Senhor das nossas vidas. Há esperança. E o Evangelho é a esperança. Há esperança do perdão, queridos. Um ladrão pode ser salvo pela graça por meio da fé, minutos antes de morrer. Não foi assim que aconteceu com o ladrão, um dos ladrões ao lado de Jesus na cruz? Minutos antes, ele foi salvo. Há esperança de reconciliação para um filho pródigo que volta para casa. Há os desviados. Há aqueles filhos que cresceram na igreja, que conheceram o Evangelho, mas que sumiram, que desapareceram, que estão longe de Cristo. Há esperança. O Senhor Deus, em Cristo Jesus, está de braços abertos, esperando a volta daquele filho. Deus mesmo vai buscá-lo para a glória dele mesmo. Há esperança. Enquanto há vida, há esperança de reconciliação, há esperança de santidade. Lembram-se de um evento em que Jesus Cristo purificou um leproso? Ele tocou no leproso e ele foi purificado. Há esperança de purificação. Mas a esperança, queridos, do Evangelho, ela ainda é muito mais. É uma esperança universal. E nada mais vai satisfazer os nossos corações no final. No final de todas as coisas, a voz do Senhor, a sua palavra, ela é viva, ela é ativa. Como diz Hebreus, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, se isso fosse possível. A palavra de Deus é como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que quebra, que esmiuça a rocha, conforme diz Jeremias 23, 29. A palavra do Senhor sai da sua boca, sai da boca de Deus, como diz Isaías 55, 11, e não volta vazia. A palavra de Deus vai e cumpre o propósito para a qual ela foi designada. E portanto, queridos, essa palavra, esse Evangelho de Deus, alcançará todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. Os resgatados serão chamados, o número inteiro dos gentios, dos ímpios, virá. Os olhos de Israel, de Deus, serão abertos. O Filho de Deus, o Filho do homem, virá nas nuvens com poder e com grande glória. O trigo será separado do joio. Um vai para a fornalha de fogo, outro vai para o celeiro. Mas aqueles que creram no Evangelho brilharão com o Filho do reino de Deus. E vão reinar para todo sempre, na luz de Deus. Essa é a esperança do Evangelho. Portanto, irmão e irmã, aquele que tem sede, venha. Que qualquer um que deseje tomar a água da vida, venha, receba o Evangelho. Não há outra esperança. Esse é o ensino. Essa é a palavra. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Devemos aplicar isso para nós. Devemos tomar esta palavra para nós. Devemos exercer esse ministério da reconciliação. Porque Deus tomou os meus pecados, tomou os seus pecados e os colocou sobre a cabeça de Cristo. E então, na qualidade de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele matou esses pecados. Isso significa que a inimizade contra Deus foi posta sobre Cristo e ali ela foi eliminada. Não foi nem antes e nem depois da cruz de Cristo. Foi no exato momento em que Cristo morreu e derramou o seu sangue. Foi exatamente ali que o caminho da reconciliação com Deus foi aberto. Os homens do passado olharam para esse tempo, olharam para esse dia, olharam para essa ocasião e creram. Nós que estamos hoje, olhamos para trás e vimos esse momento, a ação de Cristo, abrindo o caminho da reconciliação. O véu foi rasgado de cima a baixo. Temos acesso a Deus.
agora Deus pode olhar com bondade, com benignidade para nós. Deus está pronto para nos abençoar, para nos receber, para nos restaurar. Os judeus precisavam disso. Os seus amigos não crentes precisam disso. Os seus parentes que não conhecem a Deus precisam disso. Assim como nós precisávamos. Não importa quem você seja, nem importa quem seja o seu amigo, quem seja o seu parente. Não importa se ele está longe ou se ele está perto. Todos aqueles que buscarem a reconciliação com Deus, eles a terão da mesma maneira. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto, busquem ao Senhor. Nós devemos apresentar o Evangelho. Nós devemos apresentar a oportunidade de reconciliação com Deus. E é somente através de Cristo, pela cruz, pelo seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Irmãos e irmãs, foi essa mensagem que Jesus veio pregar. Essa mensagem que os apóstolos pregaram. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. Nós que somos a igreja de Cristo e o temos como cabeça, devemos continuar pregando. Essa mensagem, irmãos e irmãs, chegou até nós porque alguém pregou para nós. Fomos agraciados porque alguém pregou para nós. Alguém nos deu essa boa notícia, que há possibilidade de reconciliação com Deus. O caminho para Deus está aberto. A paz que tanto o homem procura, necessita, agora é possível. Esta é a mensagem cristã, e essa a mensagem que deve ser pregada para o mundo atual. A mensagem que o mundo precisa é a mensagem da paz com Deus. O único modo, o único método de reconciliar o homem com Deus é pela cruz, é pela morte de Cristo, que remove todos os pecados. Portanto, queridos, reconciliação é um método de Deus. Jesus Cristo é o reconciliador. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos cantar ao nosso Deus.